Aqui, e aí eu já entro numa aula sobre estabilidade e controle, que não vem ao caso. E aí a gente já parte para regulamento da competição. Quando eu chego no regulamento da competição, eu elaborei esse slide trazendo uma introdução e um resumo dele. Eu não quero ler tudo aqui, mas eu acho que tem alguns pontos importantes. Por exemplo, a análise criteriosas do regulamento da competição. Você não analisa o regulamento, é somente a classe na qual você está participando e também aquelas regras gerais. Projeto conceitual e preliminar consistentes. Quando a gente lê esse tipo de frase, cara, fica um pouco abstrato. O que é um conceitual e um preliminar consistente? Significa que, traduzindo da minha mente agora, que aquilo que eu defini que vai ser a aeronave, que nessas etapas do projeto ela está muito mais com uma geometria, assim, todos os componentes bem definidos, talvez nem todos os materiais sejam definidos, mas ela é uma abstração, ela é só uma forma de um avião, é genérico. Você não consegue identificar que tipo de avião é aquele. Mas se eles estão definidos ao longo do desenvolvimento do projeto, aqui no conceituado preliminar você definiu alguns objetivos e no final você chegou a determinados objetivos que estão associados àquela geometria. Se no início faz sentido com o fim, então não houve uma quebra, uma não linearidade durante o desenvolvimento, é como se esses dois projetos, conceitual e preliminar, tivessem sido consistentes. Também, importante, definição e ou elaboração da metodologia de projeto, seguir uma bibliografia para desenvolvimento do projeto, elaboração e ou definição de ferramentas de análise, detalhamento do projeto, construção de qualidade, construtiva, robustez, confiabilidade do projeto. Então são termos aqui que quando a gente lê de primeira no regulamento, que esteja há pouco tempo trabalhando na engenharia, não fique tão claro o que eles vão significar na prática. Mas qualidade construtiva, você observa uma boa e uma má laminação, você consegue pesquisar na internet o que seria fazer uma laminação de um material composto sem que você consiga vácuo suficiente, robustez, confiabilidade do projeto, elaboração e desenvolvimento de de engenharia. Então tem alguns pontos aqui, você pausa aqui e lê. Objetivo do projeto, organização da competição, ajuda externa. E o que eu acho interessante, como que eu faria? Algumas restrições ou requisitos aqui da competição são pontuados e às vezes a gente não deixa explicitamente marcados como cumpridos, ou de que você previu alguma forma na tua aeronave de cumprir com aquele determinado requisito que está exposto no regulamento. E aí parte da interpretação do juiz identificar que aquele requisito foi cumprido. Então não está explicitamente escrito que determinado requisito foi cumprido. Ele tem que visualizar em algum outro momento ali do teu relatório e pensar, não, eles cumpriram isso aqui, lembrei agora. Então, como que se faz essa relação direta, né, entre os requisitos que são delimitados no regulamento? É claro, os juízes conhecem, vocês conhecem, naturalmente vai ser cumprido. Deveria ser naturalmente cumprido, mas não é sempre assim. Então, algumas afirmações do tipo que constroem uma narrativa e dentro dessa narrativa está inserido que você cumpriu algum objetivo, como por exemplo, a obrigatoriedade da aeronave ser uma asa fixa, a estrutura tem que ser formada por elementos rígidos. Então, a afirmação optou-se apenas por utilizar elementos rígidos. A asa utilizada foi na geometria de asa fixa. Quando você está tentando selecionar a melhor geometria da tua aeronave, tu vai restringir as que tu não pode usar. Você restringe lá, optou-se por configurações de aeronave que não eram rotativas, ou somente de asa fixa. E assim, tem coisas que são óbvias, né? Que não vai precisar colocar. Utilizar gás mais leve que o ar para gerar sustentação. Cara, isso daqui é óbvio. Ele já é inerente ao tipo de configuração que você está utilizando. Mas tem algumas coisas assim que vale a gente reafirmar dentro da construção do nosso texto, desde que não pegue uma quantidade de palavras desnecessárias. E contribua para que a gente deixe claro que a gente está cumprindo e leu o regulamento, né? Quanto mais você envelhecer a pessoa que você leu o regulamento, mas eles vão estar abertos a corrigir o teu relatório de uma forma mais agradável, tem que ficar verificando se você cumprir com determinado requisito, facilitar a vida deles. Deixa eu ver alguns outros pontos. Vídeo de um pouso e decolagem obrigatório conforme o YouTube. Deixa eu ver se tem um outro ponto aqui, links úteis. Depois disso, estabilidade e controle. Aqui eu quero trazer algo que eu fiz em 2000 e não me lembro, mas era o histórico de dimensionamento, que eu acredito que esteja bem aqui. Deixa eu pegar meu roteiro. É esse daqui, estudos pré-viagem. Eu fiz um documento aqui, erros e acertos. Deixa eu achar esse aqui. Vou trazer ele aqui para você. Então
Então, primeiro, histórico de dimensionamento. E aí o que eu errei aqui? O que eu acertei, o que eu errei? Eu documentei o que eu pensei, o que eu tomei de decisão. O que eu errei, eu não criei uma escala de tempo, né? Então, dia tal, fiz tal coisa, dia tal, fiz tal coisa, como se fosse o diário que eu mencionei anteriormente. Não sei se seria necessário, porém, aqui está documentado. Minimizar o tubo de cauda. Por fim, ficou um método sem redução. Incidência na horizontal nula, de diminuir a raça. Ficou menos 2 graus devido à correção do CG. Margem está de 6% para aumentar a manobrabilidade. Problema de decolagem de 2018, por questão de segurança, deixou esses valores dessa margem em 8%. Altura da asa dentro da zona B do instinto, falta detalhar a análise, fez a redução da altura para 0,2 em relação ao CA da asa, pois a altura estava alta de acordo com o Rodrigo, que era o nosso piloto. Então olha aqui, tem uma documentação de várias tomadas de decisão ou de coisas que eu considerei, e aí fechou aqui. Não sei se está tudo documentado, mas você entendeu o que quis dizer? Você vai tomando decisão. Então, o dimensionamento não pode ser mecânico, ficar alterando valores numa planilha até atingir a margem estática alfa de trimagem desejada ou dinâmica desejada. Você vai tomar uma decisão. Opa, eu sei que o comprimento de tubo de cauda está restringido conforme a área de estruturas entre tanto e tanto, porque eles não querem que o comprimento seja muito grande, porque senão vai ter que fazer um ponto duro muito resistente na área da empennagem ou da fuselagem. Então essas restrições, outra está documentada e essa delimitação esteja associada com a origem dela. Aqui eu também trazia aqui para facilitar, acho que uma sequência de variações, né? Você pega o otimizador, você vai variando variáveis de projeto que entram, vão fazendo cálculos e depois você tem a tua saída. Aqui como eu usava uma planilha, eu fazia uma sequência aqui de cálculos, tu varia isso sequencialmente. E aí depois são os valores de taxa de amortecimento e frequência natural para análise de estabilidade dinâmica, pedidos de outras áreas, estruturas, fazer estável profundor para diminuir peso, diminuir deflexão inicial aerodinâmica, corda afilada, pode não ser necessário se for estável profundor. E deixa eu ver aqui, são algumas análises de derivadas, mas eu acho que o que seria mais importante é esse tipo de documentação aqui. E antes disso eu fiz um estudo de estabilidade dinâmica conforme um TCC. Que o projeto aerodinâmico estudava estabilidade minivante, então eu encontrei esse TCC e fui estudando o que ele falava sobre os modos dinâmicos. Então tem um estudo implementado no Aerodesign. Então, se eu não me engano, essa aeronave era do Aerodesign e o TCC era aplicado nele. Então eu fui lá e estudei e vi como é que funcionava. Se não me engano, em 2019 estava implementando estabilidade dinâmica. Depois, o segundo ponto que eu quero comentar aqui é o erros e acertos. O que eu gostava de fazer, na verdade, identificar onde que errava e acertava na competição. Reduzir a área do estabilizador horizontal com afilamento é um acerto. Não avaliar a variação do posto CCG e o impacto em VH. Redução teórica da margem estática de 8 a 15%. Não considerar que o CG sempre fica entre 20% a 35% na prática para essa configuração. Então, esse aqui foi um erro. Então, eu ia documentando aqui vários erros e acertos. Não ter dimensionamento de profundor. Isso aqui foi quando? Nem me lembro mais. Reduzir classe da aeronave foi um acerto. Então eu identificava erros e acertos. Só que isso aqui é um feedback após o término do projeto. Aí você vai lá, conversa com o jurado e ele vai te dar uma orientação adequada. Aí você vai descobrir se foi um acerto ou se foi um erro. Em seguida, Cooper Harper. Eu gosto de comentar sempre o Cooper Harper. Deixa eu ver se eu tenho aqui a análise de Cooper Harper. O que é interessante de você ter uma ideia? Quando você dimensiona, faz análise estática, estabilidade, análise dinâmica, análise estática, dimensionamento da superfície de controle, você faz isso pensando de forma isolada em uma dada condição que seja crítica. Porém, todas as superfícies de controle vão atuar de formas diferentes, em diferentes fases de voo. Você tem comportamento diferente da superfície de controle. Tem em mente? Então, o que a gente fazia no Cooper Harper? O Cooper Harper tinha o objetivo de, neste caso, avaliar o comportamento das superfícies de controle nas diferentes fases de voo. E o que acontecia? A gente fazia o questionário de Cooper Harper para o piloto e perguntava como que o aileron desempenhou na decolagem. Velocidade baixa, então já se prevê que vai ter uma avaliação mais baixa. O leme está ruim, profundor totalmente mole, tocou, voou. Cruzeiro, aileron 2, bom, faz sentido, a gente está aumentando a velocidade, então a resposta é de se esperar que a resposta dessa superfície de controle irá melhorar. Leme se manteve com 2, então é bem provável que ele estava com uma performance adequada, mais ou menos adequada. Profundor totalmente volta, não tem
Olha só, aileron, aterrissagem, diminuiu a velocidade, vai diminuir a autoridade. Subida faz sentido, já que a gente já está com um pouquinho mais de velocidade, estamos aproveitando aquele excesso de potência. Descida também. Então, claro, se o piloto tem enviesamento, é bem provável. Mas eu me lembro de ter entregue isso aqui, ele foi escrevendo. Eu dei eu esqueci o nome, mas a sequência de perguntas que ele tinha que fazer sobre o Cooper Harper, e dei para ele também esse questionário, e aí ele foi marcando. Stall da deflexão, então não ocorreu stall durante a deflexão da superfície, algo que foi ocorrer em 2023 no Urutau, quando o aileron defletiu e estolou. A aterrissagem de vento cruzado, que quando a gente está aterrissando com leme, eu acho que a gente só cortou aqui para poder avaliar. Eu não me lembro por que a gente corta, eu acho que minha esposa deve se lembrar. Mas olha só, aterrissagem de vento cruzado, o que aconteceu, leme, nota 3, então já está ruim. Curva coordenada entre os dois, estou com maior velocidade, então é de se esperar que realmente a performance seja melhor. Então a gente consegue observar a partir da métrica do piloto o impacto da velocidade da aeronave na autoridade de superfície de controle, ou seja, elas respondem melhor na medida que você tem mais velocidade, o que está esperado. Então elas estão proporcionais à velocidade da aeronave. Trimagem longitudinal, rotação da decolagem, que é a decolagem. Então aqui serve para você identificar o impacto, né, das diferentes fases de voo na opinião do piloto, e você também ter a capacidade de a partir de uma variável subjetiva, mais ou menos objetiva, também objetiva que é o piloto, mas enviesada, ter uma noção da qualidade de manuseio da aeronave. Eu acho que o Cooper Harper é interessante para isso, e a gente consegue até prever alguns tipos de relação entre as notas e as velocidades, conforme eu mencionei aqui anteriormente. E no próximo documento que eu quero mostrar é anotações SAE 2017, que foi minha esposa fez na época. Deixa eu achar aqui. Eu só vou passar aqui um pouco por cima, porque eu não tive tempo de ler. Mas, por exemplo, ela fez várias anotações durante 2017 e assim, tem até o nome das equipes aqui. A partir pode-se fazer o dimensionamento certo para estabilidade de controle. Uma regra de bolsa de 33% da corda do cara da Embraer, o funcionário de lá. Então, vou passar aqui por cima rapidinho, você pausa, pega essas informações que eu acho que pode acrescentar ali. Para guinada diversa, uma regra de bolsa, utilizar alerões diferenciais. O ideal é analisar deflexões necessárias para cima e para baixo. Aí ele recomenda um tornado, uma das falhas sobre o escoamento, um espaço deixado para ponto de asa não admitir que seria 5 centímetros. São várias coisinhas aqui, eu acho que eu não vou comentar, mas eu queria trazer. São boas anotações. E deixa eu ver. Tá aqui. Se tem um beta diferente de zero, precisa de um aileron diferente de zero para trimar também. Sobre o Cooper Harper, o piloto precisa de uma tarefa bem definida para avaliar. Importante. Por fase de voo, determinar uma tarefa e restringir algo sobre ela, por exemplo, decolar nos últimos 5 metros da pista. Aí você tem o requisito da tarefa e a restrição, definir limites numéricos. Então você vai falar para o teu piloto, olha, vamos avaliar com o pé rápido, a gente vai avaliar profundor, só que você vai aplicar a deflexão nos 5 metros antes, vai dar a deflexão máxima e a gente vai avaliar o comportamento da aeronave. Vai dar outra opinião para essa restrição de comportamento. Já vinha comentando em alguns outros vídeos, mas a gente deixa claro aqui algo que vem desde 2017, é um conhecimento muito importante. Sobre o projeto em geral, é importante ter critérios e requisitos para o projeto, o que espera do avião e calcular as coisas para chegar lá e não apenas calcular por calcular. A gente começa calculando por calcular e aí depois a gente tem o cálculo, tá bom? Eu acho adequada essa metodologia, acho interessante. A partir de qualquer cálculo, deve saber o que se quer com aquilo. É preciso ter uma meta para se apresentar uma metodologia, para assim apresentar um resultado. Todos os cálculos devem-se ter essa ideia. O que isso irá me gerar? Então isso agrega bastante a nossa escrita. Opa, desculpa te interromper. Então essa é a parte 2 do vídeo. A gente vai passar para uma parte 3. Eu acredito que quero chegar até uma parte 4 antes da data de entrega do regulamento, para que você possa ter uma base com base no que eu acredito, como escrever ali um relatório, ele tem um certo grau de qualidade. E aí, se esse vídeo te ajudou, você acredita que pode ajudar outras pessoas também, compartilhe ele no grupo da sua área, no grupo da sua equipe, ou nos grupos do Aerodesign, para ajudar o canal a crescer e também para ajudar outras pessoas. Então, muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus.